Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 19, tivemos no final de semana, né? Um rebaixamento de nota de crédito dos Estados Unidos pelo Moody's, que gerou, né, ontem um verdadeiro abalo nos mercados. O ouro, já ficou em gap, né? E o DXY em baixa, tá? DXY, olha só, nós tivemos essa diferença aqui, tá? Olha só, ontem, né? Logo às 7 da noite, domingo, criou uma liquidez e puxou, né? Em que inclusive o mercado ele tentou, né? Tentou manter o cento e pouco, o 100, né? 100.200, mas desceu. Agora vai ser um pouco mais difícil ele voltar aqui pro 100, tá? De novo. Então, trabalhou num gap de baixa o nosso DXY, tá? Inclusive o FIX também, né? Ele deu uma escondida nos pontos deles, tá? O VIX disparou, as bolsas em quedas e o dólar apanhando frente às moedas mais fortes, né? Tá, bora aqui pro nosso dólar, né? Hoje o dólar fez uma operação que eu acho que é a melhor no câmbio. Eu vou explicar aqui para vocês. A melhor operação do câmbio é essa aqui, das 10 às 11, tá? Quando o mercado ele pega realmente um sentido, né? Que a gente tem o primeiro spot do dia aqui, né? O spot, a Petax Futura. Depois spot, Petax Futura aqui. Eu acho que o spot está bem aqui, né? O spot está bem aqui, a Petax Futura e à vista, né? Depois de novo, né? Olha só onde ficou o spot, Petax Futura, preço à vista e a Petax final, né? Então hoje ele conseguiu fechar a simetria da manhã, né? Que é justamente trazer o preço para o nosso D0, D0 que é o spot do dia, que é a Petax, né? Então, que inclusive eu já expliquei aqui para vocês, né? Como é que funciona. Hoje, em nosso estudo sugerido, nós erramos 6 pontos, tá? Sendo que o nosso casado está 17 pontos e uma diferença, né, da Petax de uma para outra, 17 pontos e outra 19 pontos, né, e outra 6 pontos e meio. O que pode acontecer agora? O câmbio ele vai fechar perto do preço final ali, né, perto do final, né, do fechamento de mercado. Então o câmbio hoje, como ele faz essa Petax bem escadinha, ele pode sim, inclusive trabalhar, né, fazer o ajuste aqui um pouquinho mais embaixo, sendo que, por quê, né? Porque também nós tivemos o nosso DI, né? Olha só o DI. O DI trabalhou numa certa alta, né? É bem verdade que ele só veio aqui, a gente tem uma liquidez um pouco mais forte, ele só veio aqui trabalhar mais ou menos em 0,5% e desceu, né? Isso foi bom para nossa bolsa, que o mini índice ele ficou aqui trabalhando, né, nesse período e depois foi para cima. E o câmbio ele seguiu para baixo, né? Foi isso que aconteceu no câmbio. Então, pareados com os DI, né? Ele veio aqui para uma região, olha só aqui, eu tenho o POC de ontem, tá no 716, aliás, de sexta-feira, né? No 716 e a gente tem uma liquidez forte aqui e essa liquidez também. Ele não conseguiu passar porque, olha só, a gente tem aqui a máxima da CME, mínima da CME. Como o câmbio ele ficou trabalhando ali na madrugada, né? Entre o 86 e o 76, né? Então ele já buscou aqui, inclusive tá aqui a nossa, ele buscou aqui a CME, né? Inclusive tá aqui o ajuste e a média contratual tá aqui em cima, né?
O nosso dólar turismo, que vocês sabem que aqui é uma região, quando o preço ele vem com muita abre, né? Abre logo vem com muita força, aqui é uma região que possivelmente os players não querem comprar, tá? Eles querem ficar vendido, porque esse preço é o mesmo passado por dólar turismo, né? Então a gente sabe que as casas de câmbios elas adotam esse preço para comprar e vender dólar, né? Os doleiros também, enfim. E quem está no mercado futuro não quer comprar esse mesmo nível de preço porque está caro, né? Então o entendimento é mais, obviamente, que se os DI continuassem subindo e não tivesse acontecido o que aconteceu, né, nesse final de semana aí, o DXY ele baixou, né, esse degrau, o dólar ele podia ficar mais caro e tudo bem, tá? Isso que só é um certo entendimento, tá? De uma área que é ruim para ficar comprado. Foi dito e feito, né? Ele trabalhou em cima da Petax Futura e buscou o preço à vista. Quando ele faz isso, ele tem uma tendência a fazer de novo. Foi justamente o que ele fez. Então, na segunda Petax Futura já deveria ter ficado vendido. Aqui é para manter a venda, né? E aqui no 683, sendo que o stop estaria acima da média, né? Foi dito e feito, né? Buscou o preço à vista, né? Depois de novo fez uma parecida, né? Trabalhou uma a Petax a terceira no preço futuro e tentou buscar o preço à vista. Só que ele não conseguiu agora, né? E se ele não consegue, mas ele conseguiu trabalhar no nosso de zero agora, né? Então, bem possível que ele feche, né, perto da mínima hoje, por causa dessa estrutura, né? Uma Petax está bem direcional, o DIs, né? DIs caindo, DIs, deixa eu mostrar aqui. Se o DI continuar caindo, né? Se ele vier aqui e tender, né? Que aqui, daí eles pararam um pouco, né? Eles podem ficar um pouquinho mais laterais, inclusive a ponta média, ela partiu na frente, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, né? Ponta média tá um pouco partiu na frente, né? E a ponta mais longa tá numa queda, né? E os nossos DI também, o DI Foot, inclusive, que é o DI mais forte, né? Que ele tá pareado com o F27. Eles são o mesmo, tá? Ele tá pareado com o F27. Tá em queda, né? Então o nosso câmbio basicamente foi isso, né? Para mim a melhor operação, né? Inclusive a revenda seria estar aqui, tá? Por mais que ele esteja aqui, né, na taxa mínima de câmbio, né, taxa máxima e taxa mínima de câmbio, mas o dólar hoje ele ia correr um pouquinho mais por causa desse final de semana, né? E o nosso mini índice foi o contrário, né? A nossa bolsa, né, o Ibov trabalhou sentindo da alta, tá? Abriu e só praticamente, né? Quando abriu, ele ainda estava no movimento do DI, né, que estava um pouco positivo, mas depois virou o aqui, né, o deixa eu mostrar aqui para vocês, né, inclusive o fluxo, né, fluxo tá entre comprador, né, então ele aqui tá a nossa linha zero, né, e virou de lado e ficou comprador, né, foi a mesma coisa que aconteceu, o nosso mini índice, ele ficou lateral, inclusive tem essa liquidez aqui que é bem forte, tá? Tá no 140 mil, perto do topo de mercado, inclusive, e ficou trabalhando, né? Abertura do mercado à vista. A abertura do mercado à vista, ela estava um pouco mais, eu diria que sem um lado correto, né? Mas estava numa leve baixa, tá? Depois, olha só, aqui esse em azul são os ativos, né? São as ações de bancos. E a Petro e a Vale em branco, que está um pouquinho flat, né? Um pouquinho positiva, um pouquinho negativa. E o nosso índice BCIC
ficou positivo, né? Junto aqui também com a Ambev e o nosso micro S&P 500, né? Esse aqui, né? WSP FUT, que saiu de negativo, ficou positivo. Que inclusive, né, para as nossas bolsas, tá? Deixa eu ver aqui os índices, né? Os índices, eles fizeram durante a manhã esse movimento, né? Eles estavam um pouco, alguns na baixa e outros na alta, né? Como aqui vocês podem ver o DAX da Alemanha, o Euro, Stock 50, né? O VIX, pessoal, pouquinho, ele teve uma certa movimentação mais forte, né? E o Dow Jones, né, numa leve alta, mas subiu com força. O S&P 500 também estava numa leve queda, devolvendo, e o Nasdaq também. Isso aqui foi justamente passado, né, para nossa bolsa. Então era para segurar a compra aqui no mini índice. Então basicamente foi isso, galera. Eu acho que para comprar, né, de novo, seria interessante aqui no 141 e 300. 141 e 300, mas numa modalidade um pouco mais scalp. É bem verdade que ele já deu uma compra aqui, né? Essa compra aqui em cima do 0,5%, para mim, eu acho que foi a mais crível, né? E ele está quase chegando aqui na nossa amplitude média diária, né? Ou seja, ele já correu o que tinha que correr e perto de 1%. Então, basicamente é isso, galera. Eu acho que aqui teria que ser, né? Sustentar a compra aqui. Até ficar comprado aqui, né? Conforme o movimento, eu sei que era um topo, mas tinha que encontrar o nosso ajuste, né? O ajuste de sexta-feira, olha só onde estava. Inclusive, deixa eu trazer a média. Deixa eu trazer essa média, que ela tem que estar aqui às 5 horas, né? 5 horas, isso. Aí tá aqui a nossa média também do nosso ajuste, que é justamente onde o mercado ele para, olha só. Para, volta, né? O atendimento é estar comprado aqui, ou fazer parcial, né? E esperar o movimento, um movimento mais revelador, né? Que ele monta uma estrutura, volta e depois continua com a caminhada dele de alta. Só que ele nem fez isso, né? Ele, pessoal, só possivelmente ou vendeu ou fez parcial. Quem está aqui quem está comprado fez parcial, né? E vendeu, e causa esse momento um pouco mais 4 minutos, né? Basicamente, a gente vê o fluxo inclusive caindo um pouco, mas depois retorna, né? E depois ele fez aquela movimentação que nós conhecemos. Ele monta uma estrutura, vai na baixa dela, né? Que é justamente os HFTs, tá? Então o que que ele faz? Ele monta uma estrutura aqui, né? Monta uma estrutura. Nós temos aqui, né? Ele vai nessa mínima, né, até então dessa estrutura, aí sim ele não consegue mais passar. Inclusive faz um pullback perto dessa zona aqui, onde possivelmente aqui a gente tem um POC e trouxeram a liquidez para cá. E ele fica trazendo a liquidez para cima, né? Que nós sabemos que isso é um racional de trade location, né? Então ele monta a estrutura, né? Traz aqui para cima a liquidez, depois testa, né? Vem a HFT aqui, inclusive fechar essas lacunas, né? Aí é assim que aqui é a subida. Depois ele não consegue mais descer, né? E vem para romper justamente aqui, né? Então, basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Qualquer dúvidas, escrevam no comentário que eu vou estar respondendo também. É isso aí, galera. Valeu, até mais.